O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhes respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Conceição, Rogai por nós. Nossa Senhora do Monte Carmelo, Rogai por em nome do nós. Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, no último domingo, nós vimos que a palavra de Deus chamava a nossa atenção para a necessidade de vivermos aquilo que o Senhor nos pede em sua integralidade, sem selecionar aquelas partes que melhor nos convém. Porque nós vimos na postura do mestre da lei no último domingo, aquele homem que, conhecendo a Sagrada Escritura, buscava se justificar na própria Sagrada Escritura por não cumprir a lei. Diante daquela pergunta, quem é o meu próximo? Unicamente para não cumprir o amor ordenado por Deus a todos, aquele mestre da lei se valia da dita infidelidade dos samaritanos para não cumprir a lei para com os samaritanos. E é por isso que Jesus, naquele domingo, no domingo passado, corrige aquele mestre da lei, mostrando que ele seleciona da Sagrada Escritura aquilo que melhor lhe convém. E nós vimos que todos nós, muitas vezes, fazemos esse tipo de coisa. Queremos nos justificar em trechos da Sagrada Escritura que justificam a nossa postura, ou que amenizam a nossa culpa, ou que amenizam a exigência do Evangelho nos momentos em que nós não estamos tão dispostos em corresponder com aquilo que Deus pede de nós. Vimos, portanto, que muitas vezes queremos conciliar uma vida mundana, isto é, afastada dos valores do Evangelho, com uma vida do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E chegávamos à conclusão, portanto, que isto não é possível. Porque diante da pergunta do mestre da lei, Jesus responde mostrando que muitas vezes aqueles que conhecem a palavra de Deus deturpam o seu significado, para a partir da palavra deturpada ter benefícios ou menos exigências do que deveriam ter. No final das contas, corremos o sério risco de não vivermos a palavra de Deus na sua integralidade. Ficamos com a parte do amor, ficamos com a parte da misericórdia, ficamos com a parte da bondade, ficamos com a parte do perdão de Deus, mas deixamos de lado a parte da conversão, a parte da mudança de vida. Ficamos com a parte do Deus que acolhe a todos, mas não aceitamos a parte em que o Senhor diz para a pecadora: vai e não peques mais. Muitas vezes homens e mulheres fazem isso. E muitas vezes é o nosso coração que faz o mesmo movimento.
Nós gritamos para Deus para recordar a Ele as suas próprias palavras. O Senhor disse que quer misericórdia e não sacrifício. Mas fechamos os nossos ouvidos quando a palavra de Deus nos diz que é preciso mudar. Sabemos, queridos, que viver a lei de Deus não é fácil. E por isso precisamos ser auxiliados pela graça de Deus, como pedimos na coleta de hoje. Ninguém está aqui dizendo que cumprir a lei de Deus, que cumprir a palavra de Deus em tudo é simples, é fácil. Porque seria mentira, porque nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos diz: aquele que me quer seguir, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. E é por isso que nós precisamos contar com a graça de Deus. A igreja hoje nos apresenta 3 auxílios que nos possibilitam viver aquilo que Deus pede de cada um de nós, que de maneira muito simples, muito resumida, podemos dizer que é a vida de santidade, já que todos nós, enquanto batizados, participamos de uma vocação que é universal, que é a vocação à santidade, ao qual os filhos de Deus são chamados. Hoje a igreja, na oração coleta, afirma a generosidade de Deus. Se os senhores pegarem o folheto dos senhores, nós veremos que nós iniciamos a oração coleta dizendo: o Senhor que é generoso. E depois pedimos: multiplicai em nós os vossos dons. Multiplicai em nós o dom da esperança, da fé, da esperança e da caridade. Para quê? Para que possamos viver como verdadeiros filhos de Deus. Queridos, esses 3 auxílios que a igreja nos propõe são as virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. E em um primeiro momento, podemos nos perguntar o que significa uma virtude teologal. E aí, nós lembramos que virtude vem do latim virtus, que significa força. Ora, podemos dizer então que a virtude é uma força para o bom desempenho de uma determinada coisa. Porque não importa fazer de qualquer jeito, mas importa fazer bem. Bom, as virtudes elas podem ser humanas, que são aquelas que nós adquirimos pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio treino, como por exemplo a virtude da prudência, da justiça, da temperança, da fortaleza. Nós vamos nos treinando e vamos a cada dia nos aperfeiçoando nisso. Como também tem a virtude de dirigir bem. Quanto mais dirigimos, a menos que vamos ficando viciados, adquirindo vícios. Quanto mais fazemos algo, melhor fazemos. Como existe a virtude do estudo, aquele que se propõe a estudar com método, de maneira ordenada, cada dia sabe melhor como estudar. São virtudes humanas, virtudes que com o nosso próprio esforço nós podemos alcançar. No entanto, as virtudes que nos auxiliam a viver como filhos de Deus são virtudes teologais. Isso significa que são virtudes que nós não alcançamos pelo nosso trabalho, não é fruto da nossa dedicação, não é fruto do nosso esforço, mas são virtudes dadas por Deus como dom. Logo, as virtudes teologais são dons de Deus, para que possamos viver bem a nossa filiação divina. É essa força que Deus nos dá para que possamos viver em tudo a palavra de Deus, para que possamos viver bem a vivência cristã, para que sejamos verdadeiramente discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia da palavra de hoje divide muito bem as 3 virtudes. Na primeira leitura nós vemos a virtude da fé, no personagem de Abraão. Na segunda leitura nós vemos a virtude da esperança, da qual nos fala o apóstolo Paulo. E por fim, no Evangelho, a virtude da caridade. Olhemos agora para cada uma destas virtudes. Abraão recebe o título de pai na fé. Por quê? Porque fé é acreditar sem ver. Essa é a definição de fé que o Catecismo da Igreja nos apresenta. A fé é um assentimento a uma verdade que me é revelada
pela autoridade que alguém tem de me revelar. Logo, a fé enquanto dom sobrenatural é o assentimento que eu dou àquilo que Deus me revela pela autoridade mesma do próprio Deus. Ora, Abraão acredita sem ter visto, acredita sem ver que Deus lhe dará um filho. Abraão é de idade avançada, Sara é de idade avançada, mas Abraão acredita quando Deus diz que ele terá um filho. Depois, Abraão, mesmo sem ver, acredita que além do seu filho da promessa, ele será pai de uma numerosa multidão. Não é somente um filho, mas é uma multidão. E uma multidão que não pode ser contada, porque é o que Deus vai dizer para Abraão: será numerosa, mais do que as estrelas do céu e os grãos de areia da terra. Abraão acredita sem ver também, quando sai da sua terra e vai para um lugar desconhecido. Deus diz para Abraão, no auge da sua idade: deixa a sua terra e vai para onde eu lhe indicar. Mas onde é, Senhor, o lugar que o Senhor me indica? No momento não importa, Abraão. Sai de onde está e vai para o lugar que eu irei indicar. E Abraão vai. A fé coloca Abraão, portanto, em uma outra postura, em uma postura de caminhada, porque Abraão era sedentário. Sedentário no sentido daquele que tem sede num lugar, que reside num lugar. Não era nômade, não era peregrino, mas a fé coloca Abraão em uma postura de peregrinação. Já de idade avançada, Abraão é agora peregrino. Abraão é o pai na fé, porque Abraão sabe reconhecer quando Deus o visita. E é isso que nós encontramos na primeira leitura de hoje. Tem 3 homens diante de Abraão, e Abraão reconhece que aqueles 3 homens manifestam a presença de Deus. Porque no Antigo Testamento havia figuras de mediação. Para não dizer que Deus mesmo está diante do homem, se colocava a figura do anjo. E toda vez que nós encontramos um anjo no Antigo Testamento, de repente quem está falando é Deus, não é o anjo. É isso que nós encontramos lá na sarça ardente. Moisés vê um anjo e de repente o anjo diz: eu sou. Não pode ser. É o próprio Deus que fala. No dia de hoje nós vemos Abraão que vê 3 homens e vai dizer aos homens: meu Senhor, se eu encontrei graça, não parta antes que eu vos oferte algo. Abraão sabe reconhecer quando é visitado por Deus. Queridos, diante da virtude da fé, que Abraão nos é exemplo, nós podemos nos perguntar: será que realmente nós temos fé? Será que realmente nós assentimos, nós acreditamos naquilo que nos é revelado? Será que realmente nós aceitamos como verdade necessária para a nossa salvação tudo aquilo que Deus nos diz? Ou nós vamos selecionando aquilo que mais nos interessa, aquilo que mais nos agrada? Será que nós aceitamos como verdade fundamental que dá sentido à nossa existência aquilo que Deus nos diz? Ou ficamos unicamente com aquilo que melhor nos agrada? Porque pode ser que existam homens e mulheres, e muitas vezes o nosso coração, que não está disposto em aceitar que o pecado é pecado, por exemplo. E não aceita. Falta fé. Falta um verdadeiro assentimento a tudo aquilo que Deus nos diz. E tudo é tudo. Depois, nós sabemos reconhecer quando Deus nos visita, porque na nossa vida, em vários momentos, Deus passa nos visitando. E nós sabemos reconhecer esses momentos ou desperdiçamos? Ou deixamos escapar? Precisamos nos perguntar no dia de hoje. Depois, queridos,
São Paulo nos fala da esperança. A virtude teologal da esperança depende da virtude da fé, já que é a confiança nas promessas de Deus. Se eu não acredito naquilo que Deus me promete, naquilo que Deus me diz, eu vou esperar o quê? É esperar na ressurreição de Cristo como razão da nossa ressurreição. E que por isso as dificuldades do tempo presente não são nada em comparação com a grandiosidade de tudo aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. É o que nos faz olhar para os acontecimentos e sofrimentos da vida, como nos diz São Paulo no dia de hoje: alegro-me em tudo aquilo que sofri, não por masoquismo, não porque gostemos de sofrer, mas porque reconhecemos que as dificuldades provam a nossa fé, porque reconhecemos que em cada dificuldade ganhamos méritos para alcançar aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Por fim, queridos, e assim começa a concluir, para não me alongar mais do que já me alonguei, a virtude da caridade. E essa é muito problemática. Essa é realmente o caos. Porque todo mundo entende de maneira equivocada. Porque existe aquele que, quando erra, ao invés de pedir desculpa, diz: eu sei que eu errei, mas você tem que ser caridoso comigo e passar a mão na minha cabeça. Todo mundo conhece alguém que é assim. Quando não somos nós. E quando alguém nos diz: olha, você está errado, aí nós dizemos: isso é falta de caridade. Mas quem disse que caridade é passar a mão na cabeça? Quem foi que disse que caridade é não corrigir? Queridos, na verdade, a virtude da caridade não tem nada a ver com isso. Porque a virtude teologal da caridade é o amor com que nós amamos a Deus. Isso é caridade. Porque nós não amamos a Deus com um amor de posse, concupiscível, como quem quer possuir. Não é assim que nós amamos a Deus. Esse é o amor que existe entre um homem e uma mulher. O desejo de posse, ordenado, natural. Depois, nós não amamos a Deus com o amor de amizade natural, como nós nos amamos. Mas nós amamos a Deus com um outro tipo de amor, com uma outra espécie de amor. E este amor com que nós amamos a Deus é um amor de amizade, que tem um nome: caridade. Isso é caridade. Todo o resto é deturpação do sentido do termo. Ora, é a virtude da caridade que nos faz tornar tudo relativo ao Senhor, como Maria tornou relativo os afazeres de casa no dia de hoje. Aqui nós podemos nos perguntar: ao que nós temos amado mais do que o Senhor? Quais são as coisas na nossa vida, pessoas, situações, locais, ocasiões, que nós temos amado mais do que a Deus? Precisamos nos perguntar. Por fim, queridos irmãos, entendemos então porque essas virtudes nos ajudam a viver a nossa filiação divina. Porque através da fé aceitamos e aderimos como necessário para a nossa felicidade tudo aquilo que o Senhor nos propõe, sem tirar nada e sem acrescentar. Aderimos a tudo que o Senhor nos propõe. De modo que, ainda que surjam dificuldades e perseguições, vale a pena continuar a fazer a vontade de Deus. Porque o amamos mais que as coisas desse mundo. Inclusive, o amamos mais do que as nossas vontades, do que os nossos projetos, e muitas vezes mais que a nossa própria imagem, que por conta daqueles que nos perseguem, vai sendo maldosamente destruída.
mas nós amamos a Deus muito mais do que a nós mesmos. E por isso nós em tudo fazemos a vontade de Deus. Queridos, peçamos a Deus nesta Eucaristia a graça de aumentar em nós o dom da fé, o dom da esperança e da caridade. E que o Senhor, aumentando em nós essas três virtudes, possamos nutri-las em nossa vida para melhor servirmos ao nosso bom Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.